Olá, hoje estou passando aqui para mais uma reflexão, mais uma mensagem, mais uma história. E essa história conta a história de um fazendeiro que tinha um filho único, seu único filho. E esse pai dizia para o filho que ele o ajudasse, que ele se empenhasse em aprender a lidar com a fazenda, a que fizesse um curso, uma faculdade, para aprender a respeito da fazenda. Porque o seu pai um dia iria morrer, e quando ele morresse, o filho teria que saber a lidar com os negócios do pai. Mas esse filho, ele não dava crédito às palavras do pai. Ele estava pouco se importando com aquilo que o pai queria para ele. O que ele queria era pegar o seu cartão de crédito e festejar e gastar dinheiro com farras, com orgias, com festança, com baladas. Não estava preocupado em se preparar para uma vida futura. Não estava se preocupado para cuidar dos negócios do pai. E o pai dizia para ele: filho, você tem que se colocar na presença do teu trabalho, do que eu vou deixar para você, para que quando eu faltar você dê seguimento naquilo que eu deixar para você. E o filho não dava crédito. Passaram-se os anos e o filho vivendo daquela mesma forma. Só festa e festa, só sabia gastar dinheiro. Então o pai falou para ele: filho, eu quero que você faça uma promessa para mim. Eu já estou chegando próximo da minha morte, e do jeito que eu estou vendo que você está levando a sua vida, a partir do momento que eu morrer, com pouco tempo você vai perder tudo que você tem. Com pouco tempo depois que eu morrer, tudo que eu vou deixar para você, você vai colocar fora. Você vai gastar, você vai perder. E no momento que você perder, você tem tudo hoje. Que você não tiver mais dinheiro para gastar, que você não tiver mais aonde morar, você vai pedir para você a morte. É a única coisa que vai restar para você. E eu quero que você me faça uma promessa. Lá no morro, eu preparei uma casinha, e lá eu preparei uma forca. E quando chegar esse momento que você pedir para você a morte, eu quero que você cumpra esse meu desejo. Vá até esta casa e ali você se enforque, morra ali, numa forca que eu deixei preparado para você. O jovem riu, ignorou as palavras do pai e não fez questão de dar crédito àquilo que o pai havia dito. Passaram-se os anos, o velho morreu. O velho morreu e o filho continuou gastando. Deixou a fazenda na mão de empregados e continuou levando a sua vida do jeito que ele sempre viveu. Viagens, festas, orgias, só gastava. E não estava nem preocupado em cuidar dos seus negócios. Na mão de empregados, logo tudo foi de água abaixo. Dívidas no banco, dívidas com a hipoteca da fazenda. Ele foi perdendo aquilo que ele tinha. E como ele precisava de dinheiro para continuar a sua vida de festa, ele continuava pegando dinheiro do banco e hipotecando a sua fazenda, seus bens, aquilo que o pai havia deixado. Chegou um momento que o banco mandou um aviso para ele, dizendo que ia tomar a fazenda. Ele já não tinha mais crédito, não tinha mais dinheiro, teve que dispensar todos os seus funcionários que trabalhavam para ele.
E ele chegou ao momento que não tinha ninguém nem para fazer uma comida para ele. Aí ele lembrou das palavras do pai. Bem que meu pai disse que na vida que eu iria levar, eu ia chegar a esse momento. E para mim não tem mais solução. Para mim só resta a morte. Ele foi até aquela casinha onde o pai havia construído a forca. Havia sido construído num tronco muito grande. Ali estava a corda amarrada. Ele colocou-se no local daquela forca, colocou a corda no seu pescoço. E antes de dar o seu último pulo, ele parou e pensou: bem que meu pai dizia que isso ia acontecer. Se eu tivesse mais uma chance, eu não faria o que eu fiz. Eu daria ouvido à voz do meu pai. E se lançou-se daquela corda, daquela forca. Quando ele pulou daquela forca, aquele tronco enorme era oco. E ali estava cheio de pedras preciosas, estava cheio de barras de ouro, estava cheio de dinheiros. E junto com aquilo, uma folha, uma carta. E naquele pedaço de papel estava escrito: meu filho, eis aí a tua segunda chance. O que nós aprendemos com esta mensagem, com esta reflexão, é que muitas vezes nós somos avisados das coisas que podem acontecer conosco e nós não damos crédito, principalmente os mais jovens. Quando nós somos jovens, nós achamos que os mais velhos falam coisas que é ultrapassada, porque nós achamos que nós mais jovens somos mais inteligentes, porque estudamos, somos intelectuais, e achamos que os mais velhos, por não ter talvez um estudo, por não ter um conhecimento teórico, acha que são quadrado, ultrapassado, dinossauro, e acha que eles estão cheios da razão. Mas o que eles esquecem é que um velho já viveu muito e tem muita experiência. E nessa experiência ele já sofreu muito. Ele já teve muitos tombos e muitas quedas e muitas vezes ele se levantou e deu a volta por cima. Por esse motivo ele tem conhecimento, ele tem experiência para passar para alguém mais jovem. E nós vemos aqui nessa experiência que nós podemos falar, abre um leque para muitas coisas. Eu trabalhei numa empresa onde eu era encarregado, em uma construtora civil, e ali eu usava esta palavra para falar para meus companheiros de trabalho a respeito da segurança. Porque era feito lá as palestras de segurança todos os dias, e a gente usava essas passagens às vezes para falar que eles teriam que se cuidar, teriam que tomar muito cuidado no tipo de trabalho que eles iriam fazer, que eles teriam que usar equipamento de segurança, porque se eles chegassem a cair de uma certa altura, eles poderiam perder a sua vida, poderiam ficar com lesões para sempre. E nós podemos trazer isso, e eu sempre dizia isso para eles, que essa seria mais uma chance. Então, para que eles não tivessem mais essa chance, para que eles fizessem antes, para não se arrepender depois. Porque nem sempre nós temos a segunda chance. Se nós formos levarmos para um lado espiritual, nós olhamos para o Evangelho, nós podemos dizer que Jesus já fez tudo por nós. Tudo que nós temos que fazer é obedecer à palavra de Deus. Tudo que nós temos que fazer é dar crédito àquilo que a Bíblia está falando. Porque hoje nós temos uma chance. Mas vai chegar o dia que nós não teremos essa segunda chance. Depois do arrebatamento da igreja, depois que Cristo descer nesta terra e levar a sua igreja, vai ser tarde demais. Depois que você perder a sua vida, vai ser tarde demais. Então hoje você tem chance de se colocar na presença de Deus. Hoje você tem chance
de buscar a Deus. A palavra de Deus diz lá em Amós, no profeta Amós: haverá dias que muitos correrão de mar a mar procurando a palavra de Deus e não a encontrarão. E hoje nós andamos por aí, a cada esquina tem uma igreja anunciando o evangelho de Cristo. Em todos os locais, em todas as casas, é difícil a casa que não tem uma Bíblia. E a pessoa pode ler a Bíblia e saber que o dia vem. Pode ser agora, pode ser daqui a 100 anos. Talvez você não esteja vivo. Mas se você partir desta terra hoje, como é que está a sua vida perante Deus? Então hoje você tem a chance de se colocar na presença de Deus. Hoje você tem a chance de levantar as tuas mãos para Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Essa é a tua chance. Aquele jovem da história que eu acabei de contar, ele teve a sua segunda chance, porque ele foi avisado por muitas vezes pelo seu pai e não deu crédito. O povo do dilúvio, antes do dilúvio, lá no tempo de Noé, eles tiveram chance de ouvir Noé e dar crédito à palavra de Noé e entrarem na arca. Mateus fala que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Vai ser como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, como um piscar de olhos. Você pode perder a sua vida a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento, ter um infarto. Você pode ser atropelado. Você pode ser vítima de uma bala perdida. Você pode perder a sua vida a qualquer momento. É como um piscar de olhos, como um relâmpago. E você não terá oportunidade. Você não terá chance de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Uma vez eu estava falando para uma pessoa a respeito do Evangelho. E ela pegou e disse para mim: mas aquele homem que estava do lado de Jesus, quando Jesus foi crucificado, no momento da sua morte ele se arrependeu. E Jesus disse para ele que daria o paraíso a ele. Aquele homem não teve outra oportunidade. Era aquela última chance dele. Ou ele aceitasse a Cristo, ou ele ia passar a eternidade no inferno. Hoje, talvez aquele homem não teve alguém que avisasse ele antes. E ali era o momento que ele estava na beira da morte e teve a oportunidade de estar do lado de Cristo. Ali tinha dois homens. Um blasfemou, mas outro reconheceu que quem estava ali era o Filho de Deus. Hoje você tem a oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Talvez amanhã você não tenha outra chance. Então aceite hoje esta última chance, que é estar com Cristo, aqui nesta vida e numa vida futura depois da morte. Fica com esta palavra. Se você gostou desta mensagem, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para receber mais informações. Que Deus fique contigo, que fique com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.